padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça de, estando por graça de Deus aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, abrir o coração para que essa palavra que vamos proclamar nos interpele e nós possamos ser fonte da sabedoria de Deus por escutar a palavra e assim nos encaminhar no amor e no caminho de Deus. Quando o homem, apesar de frágil e pecador, se abre sinceramente ao encontro com Cristo, começa uma transformação radical. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Rico e esclarecedor, ajudando-nos na compreensão da palavra santa de Deus, que nos abre ao amor de Deus, é o comentário sobre o Evangelho de São Lucas, feito por Santo Ambrósio, quando sublinha: aquele que venceu a carne é um fundamento da igreja. E se não pode equiparar-se a Pedro, pode imitá-lo. Pois os dons de Deus são grandes. Não só restaurou o que era nosso, mas ainda nos deu o que era dele. É necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar, ele diz. Talvez o Senhor tenha acrescentado isto porque sabia a dificuldade que teriam os discípulos em acreditar na paixão e na ressurreição. Assim, Cristo não quis glorificar-se, mas preferiu manifestar-se sem glória para padecer o sofrimento. E tu, que nasceste sem glória, irás acaso glorificar-te? Deves caminhar pelo mesmo caminho trilhado por Cristo e reconhecê-lo e imitá-lo na ignomínia como na boa fama. Assim é a glória da cruz, como ele próprio se gloriou. É este o esplendor da fé, compreender verdadeiramente a cruz de Cristo. Iluminados por esta reflexão, vamos então proclamar a palavra de Deus e por ela nos deixar ser interpelados. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados e amadas de Deus, este Senhor, nosso Mestre, ora retirado na presença dos discípulos, mostrando a eles que tem uma fonte inesgotável que nos sustenta. Do contrário, nós desfalecemos. Essa fonte é o seu próprio Pai, de quem ele recebe, portanto, a força da sua identidade. Por isso, quando ele, dialogando com os discípulos no contexto daquela oração, lhes pergunta: quem diz o povo que eu sou? O Senhor está chamando os discípulos a compreender, através dele, de sua identidade, de sua missão, o caminho para essa experiência profunda de encontro com o Pai, nossa fonte sustentadora. Sem pai, filho e filha não se sustentam. Por isso, a resposta mostra que muitas vezes não se compreende a identidade do Senhor e sua missão, por isso a dificuldade e o desafio de segui-lo. Uns diziam ser João Batista, outros Elias, outro algum dos antigos profetas ressuscitado. Mas a pergunta vem a nós: quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é a resposta, não há outra. O Cristo de Deus, o ungido. É Ele o Senhor de nossa vida, é Ele o caminho, a verdade e a vida que nos conduz para o Pai. O Senhor lhes proíbe severamente de contar isso, mas chama-os
para compreender, para além simplesmente de fantasias a respeito de um Messias, o caminho da oferta que ele faz de si para nos redimir. Ele diz: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, morto e ressuscitar no terceiro dia. Este é o caminho do Senhor que se oferece. O seguimento de Jesus, portanto, é desafiador, mas vale a pena. Pedro acolheu o desafio existencialmente exigente para ele, como no sermão sobre os pastores, nos diz Santo Agostinho. Ele, Jesus, confiou suas ovelhas porque encontrou a Pedro. Mais ainda, no próprio Pedro, ele recomendou a unidade. Eram muitos os apóstolos, mas a um só disse: apacenta minhas ovelhas. Foi ele quem disse, respondendo à pergunta de Cristo, o Cristo de Deus. Deus nos livre de que não haja agora bons pastores de que nos venham a faltar, diz Santo Agostinho. Esteja longe de sua misericórdia não criá-los e constituí-los. Se eles apacentam, é Cristo que apacenta. Ao próprio Pedro, a quem entregava suas ovelhas como a outra pessoa, queria torná-lo um só consigo e depois entregar-lhe as ovelhas, de forma que ele fosse a cabeça, fosse a personificação do corpo, isto é, da igreja, e a semelhança do esposo com a esposa fossem dois em uma só carne. O Senhor nos ajude a compreender a riqueza e a beleza de dizer o Cristo de Deus, e assim não apenas proclamar com a boca, mas sobretudo com a própria conduta. Supliquemos, unidos ao coração da amada Mãe Maria, a graça de sermos autênticos e verdadeiros. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.